Hoje eu vou te mostrar 6 livros que mudaram a minha vida e que vão mudar a sua também, caso você ler e, principalmente, aplicar os ensinamentos desses livros. Os dois últimos vão te ajudar principalmente nisso, tirar suas ideias da cabeça e transformá-las em realidade. Se você não me conhece, prazer, eu sou o Ramon e você está no Manual da Independência. Antes de começar, eu já te adianto que deixei o link de todos eles aqui na descrição do vídeo, então você não precisa ficar pausando o vídeo toda hora ou anotar para pesquisar depois. Por enquanto, peço que foque sua atenção nos porquês de cada um deles. E o primeiro deles é esse aqui. Muita gente ainda acredita que a aptidão intelectual de uma pessoa, ou QI, define o sucesso profissional. Mas por que geralmente os melhores alunos de uma sala não ocupam os melhores cargos quando adultos? Quais outros fatores entram em jogo quando pessoas com alto QI não se destacam, enquanto aquelas com QI modesto se saem melhor? Para quem não está familiarizado, QI é o termo usado para coeficiente de inteligência. Essa foi, por muito tempo, a forma usada para prever o sucesso ou o fracasso das pessoas. Porém, um dado interessante extraído de pesquisas científicas que estão nesse livro é que descobriram que o QI contribui com apenas 20% para os fatores que determinam o sucesso na vida, deixando 80% para outras variáveis e circunstâncias, como classe social, sorte ou inteligência emocional. Características como autocontrole, zelo, persistência e até capacidade de automotivação são alguns dos aspectos de quem tem grande inteligência emocional ou um QI emocional alto. Essas características proporcionam a oportunidade de atingir um potencial muito maior. Em outras palavras, a inteligência emocional é a capacidade de entender e gerenciar suas emoções e também de reconhecer e respeitar os sentimentos dos outros. Para desenvolvê-la, esse livro nos ensina a aprimorar 5 habilidades principais: conhecer nossas próprias emoções, lidar com elas, se motivar, reconhecer as emoções alheias e construir bons relacionamentos. Primeiro, saber o que sentimos e o porquê de sentimos é o ponto de partida. Sem essa autoconsciência, ficamos à mercê de nossas reações, podendo agir de forma rude ou desproporcional. Em seguida, vem a habilidade de lidar com essas emoções. É sobre encontrar equilíbrio, nem reprimir e nem exagerar. Isso ajuda a enfrentar os desafios da vida sem se deixar abalar. A terceira habilidade, que é a automotivação, envolve colocar nossas emoções a serviço dos nossos objetivos. Pessoas emocionalmente inteligentes sabem esperar o momento certo, controlar a impulsividade e focar no que realmente importa. Outra parte essencial é a empatia. Saber entender o que o outro sente, se colocar no lugar dele. Esse é o ponto fundamental para criar laços profundos e ter boas relações, seja em casa, no trabalho ou com amigos. E por último, o livro ensina a termos a habilidade de lidar com os relacionamentos, que é a soma de autocontrole e empatia. Quem domina essa área consegue motivar, inspirar e influenciar pessoas ao seu redor. Essas 5 são o coração da inteligência emocional, e é a soma delas que realmente faz a diferença. Esse livro é um excelente ponto de partida para uma boa mudança na sua vida, porque ele ensina a perceber os seus próprios sentimentos e lidar com eles, o que é a base do autodesenvolvimento. Minha próxima sugestão para você é O Obstáculo é o Caminho, de Ryan Holiday. Ele ensina que mudar a nossa percepção dos desafios nos permite ver além das limitações aparentes, tornando-nos capazes de reagir com calma e clareza, sem sermos dominados pelo medo ou por pensamentos negativos. Esse livro mostra que dificuldades e obstáculos fazem parte da vida e surgem nos mais variados contextos. Em vez de evitá-los, a ideia central é aprender a enfrentá-los e transformá-los em oportunidades de crescimento. Entrando um pouco na análise dele, o primeiro passo para transformar obstáculos em vantagens é a percepção. Controlar como você interpreta as adversidades te ajuda a agir de maneira objetiva e apropriada, vendo os problemas como parte do crescimento. Esse ajuste de visão torna-se o ponto de partida para fortalecer a sua resiliência e diminuir o impacto dos pensamentos ruins, aqueles que te travam quando você precisa conversar com alguém ou pedir algo, ou te fazem não querer tirar os planos do papel e querer alcançá-los.
A seguir entra a importância da ação. As pessoas que obtêm sucesso não evitam o fracasso, elas o enfrentam e persistem, aprendendo com cada tentativa. A inação é a única certeza de fracasso. Por isso, é fundamental dar o primeiro passo, por mais difícil que ele pareça, e manter-se em movimento sabendo que o progresso surge da tentativa constante. Por último, esse livro mostra que a vontade representa o elemento que nos leva adiante, sustentando a determinação para continuar. Enfrentar obstáculos exige uma atitude de aceitação e uma disposição para usar cada desafio como uma chance de aprender e evoluir. A força de vontade nos permite superar as frustrações inevitáveis e adotar uma visão mais otimista sobre os contratempos. Esses três elementos, percepção, ação e vontade, formam um ciclo de crescimento contínuo. O livro mostra que, quando conseguimos internalizá-los, enfrentamos a vida com mais serenidade, coragem, percebendo que cada obstáculo é uma parte essencial do caminho para o nosso desenvolvimento pessoal. O terceiro livro, A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, mostra um ponto de vista bem interessante sobre as finanças. Às vezes tendemos a achar que a educação financeira é algo sobre planilhas e números. Sabemos que devemos ter uma reserva de emergência de 6 meses ou um ano, a depender do caso, e que devemos economizar e investir pelo menos 10% da nossa renda. Sabemos que deveríamos ter investimentos visando a nossa aposentadoria, crescendo pelo poderoso efeito dos juros compostos. Mas o que Morgan destaca é que as decisões financeiras nem sempre podem ser feitas apenas com calculadoras e planilhas e gráficos. Nós tomamos decisões com a cabeça e você pode saber de todas as ferramentas para alcançar o sucesso financeiro. Mas se o seu comportamento não estiver em conformidade com o que você sabe, nunca terá sucesso. Isso não é verdade só para as nossas finanças, é verdade também para todas as áreas da vida. Mas um dos ensinamentos mais interessantes e importantes desse livro é que a habilidade financeira mais difícil de se desenvolver é conseguir que a meta pare de se mover. Eu explico. À medida que as nossas habilidades aumentam, nossa capacidade de ganhar dinheiro geralmente aumenta também. Mas temos essa incrível habilidade de deixar as nossas despesas aumentarem junto com o nosso aumento de renda. Então, quando você começa a ganhar um pouco mais de dinheiro porque melhorou suas habilidades nisso ou aquilo, ou desenvolveu uma forma de ganhar renda extra, você talvez tenda a ir a bares mais caros, comer em restaurantes mais caros, fazer viagens um pouco melhores, comprar um carro um pouco melhor, talvez mudar até para uma casa um pouco maior. Quando isso acontece, a ânsia de aproveitar mais a vida ou, em alguns casos, mostrar que estamos em um patamar de vida às vezes mais alto que os ganhos podem pagar, faz com que a gente caia na clássica armadilha do capitalismo moderno e nos prendemos à famosa corrida dos ratos. É isso que esse livro tenta te ensinar a evitar. O meu objetivo principal aqui é gerar valor para a sua vida e eu faço essas reflexões toda semana. Por isso, se inscreva no canal. Eu quero que você use essas reflexões como ferramentas para melhorar a sua vida e também, como consequência, melhorar a vida das pessoas ao seu redor. O nosso quarto livro, Como Organizar a Sua Vida Financeira, do grande autor Gustavo Cerbasi, é um complemento à psicologia financeira. Ao longo dos capítulos, o autor demonstra que é possível conciliar o desenvolvimento pessoal com a realização de sonhos, sem abrir mão do prazer. Basta ter responsabilidade financeira, né? Para ser bem-sucedido, é necessário um comprometimento individual, uma postura consciente sobre suas finanças, seguindo as orientações apresentadas nesse livro. Para mim, esse livro deveria ser obrigatório nas escolas, mas existem alguns ensinamentos que são muito perigosos para o sistema, e esse com certeza é um deles. Enfim, o processo de organização financeira, segundo Cerbasi, exige uma responsabilidade na hora de tomar decisões, como onde e como gastar. Além disso, é necessário definir prioridades. O autor sugere 4 passos básicos para orientar essas decisões: paciência, foco, dedicação e organização. O primeiro passo para adquirir a consciência sobre as escolhas financeiras é aprender a colocar tudo na ponta do lápis.
Isso inclui diagnosticar excessos, gastos desnecessários e respeitar os limites e objetivos que você mesmo definiu. Essa é a parte que todos odeiam e, por isso, poucos têm algum resultado. Não seja assim. Quando você ler os livros, principalmente esses que eu estou te falando, faça os exercícios que eles propõem, combinado? Quando o equilíbrio está longe do ideal, ou como é popularmente dito, você está no vermelho, existem outros pontos a serem considerados. Nessa situação, o planejamento deve destinar uma parte da sua renda para a quitação das suas dívidas, que podem ter sido adquiridas por meio de empréstimos ou cartões de crédito ou qualquer outra coisa. Afinal de contas, é um completo absurdo em termos de racionalidade alguém querer investir parte do que ganha quando seu nome está no SPC e no Serasa. Ele propõe várias formas de lidar com o problema das dívidas, focando sempre no seu futuro, mas sem esquecer do presente. Depois de lidar com as dívidas e traçar estratégias para acabar com elas, como as ferramentas que ele explica no livro, vem a parte mais interessante e, para mim, a melhor do livro: a organização do seu dinheiro. Esse passo envolve a criação de planilhas de despesas recorrentes e a definição de um planejamento financeiro familiar eficaz, caso você tenha alguma família que dependa de você, ou planejamento pessoal, caso você não tenha. Isso só será possível se você conseguir manter um equilíbrio orçamentário, ou seja, gastar menos do que você ganha e investir a diferença regularmente. Desde que eu li esse livro pela primeira vez, há alguns anos atrás, eu criei o meu controle de gasto mensal que ele ensina no livro e uso fielmente até hoje. O difícil é começar e se habituar, mas depois, se você for persistente, uma hora tudo fica natural. Além disso, ele fala ainda sobre como aperfeiçoar o seu orçamento, reservas e planejamento de emergência, organização de documentos financeiros, declaração de imposto de renda, cuidados com compras e consumo. Parece chato, e realmente é, para pessoas como eu que não foram ensinadas desde cedo a lidar com finanças e fazer planejamentos financeiros. Mas ser base, como o excelente professor que ele sempre foi, explica essas coisas no livro de uma forma bem prática e didática. Eu não sei se você reparou, mas eu dividi os livros por área de mudança na vida. Os dois primeiros são para cuidar da sua parte emocional e intelectual. Os outros dois para cuidar da sua parte financeira, porque vivemos em um mundo capitalista e é muita ingenuidade não tratar esse assunto com a devida importância. Mas agora vamos entrar na parte mais importante, a ação. Afinal de contas, você pode ler todos os livros do planeta Terra. Se você não colocar alguma coisa em prática, nada vai mudar. Antes de traçar uma estratégia prática, vamos falar sobre a mentalidade por trás disso, que é sobre o que o livro Essencialismo fala. A principal lição que o autor nos oferece nesse livro é simples: se você não priorizar a sua vida, alguém o fará. Ele menciona que quando não priorizamos nossas vidas, acabamos seguindo um caminho que ele chama de a busca indisciplinada por mais. Isso se conecta diretamente com o que Morgan Housel fala no livro A Psicologia Financeira. Nós somos levados por essa pressão social a fazer sempre mais ou ter mais. Greg explica que podemos mudar nossa forma de pensar exercendo nosso poder de escolha. Esse direito de escolher é algo intrínseco a cada um de nós, e o que decidimos priorizar e onde colocamos a nossa energia e atenção nunca pode nos ser tirado, apenas podemos esquecer que temos. Ele defende que só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. Para pensar, você já disse sim a algum convite e minutos depois se arrependeu? Esse é um livro fácil de se ler, mas absurdamente difícil de colocar em prática. Principalmente se você for o estilo de pessoa boazinha, sabe? O tipo de pessoa que gosta de agradar. Isso é um perigo, porque acaba te colocando em uma situação de procrastinação altruísta. Nossa, que expressão. Que nada mais é do que aquele tipo de pessoa que ajuda todo mundo, por isso altruísta, mas por causa disso está sempre ocupado e sempre deixa para depois as suas próprias metas, suas próprias obrigações, seus próprios sonhos. Por isso, procrastinador.
Não pense que o livro vai te ensinar a ser uma pessoa egoísta, nem perto disso. Como ele disse, e eu repito, se não estabelecermos prioridades, alguém fará isso por nós. Seja o seu chefe, parentes, amigos ou qualquer outra pessoa. Essencialismo é um livro que deve ser lido mais de uma vez, porque uma hora ou outra podemos esquecer disso e voltar a ser aquela pessoa que diz sim para todos, enquanto diz não para si mesmo. Esse livro pode fazer um verdadeiro milagre na sua vida, caso você combine os ensinamentos dele com o do nosso próximo livro. E, claro, coloque tudo isso em prática. Esse é o toque final, a última peça do quebra-cabeça. E por isso, o mais importante, porque ele vai te ajudar a colocar tudo que você aprendeu em prática com uma estratégia sensacional. Nesse livro, os autores propõem uma metodologia para alcançar suas metas anuais em apenas 12 semanas. Em vez de pensar em um ano de 12 meses, os autores incentivam a dividir o tempo em ciclos curtos, com metas claras e planos focados para esses períodos de 3 meses. Essa abordagem cria um senso de urgência e ajuda a manter a disciplina e o foco, evitando a procrastinação típica dos prazos longos, como promessas de Réveillon. Eu tenho um vídeo no qual eu falo só sobre ele e essa estratégia. Eu vou deixar ele aqui.